Santo. Coloca sabedoria. Coloca agora, Senhor, as palavras certas que nós precisamos ouvir. Usa ela com autoridade, com ousadia. Se o Senhor abrir a visão dela aqui hoje para mostrar alguma coisa, que ela não hesite em entregar, que ela entregue com coragem. Senhor, em nome de Jesus, que a vida dela agora seja o instrumento que o Senhor precisa para falar com a tua igreja. Que a vida dela agora seja o instrumento que o teu Espírito Santo precisa para falar conosco de acordo com a tua vontade. Oh Deus, usa agora. É sua filha, repito, e a sua serva é a pastora também desse lugar, a minha esposa. Fala conosco, Senhor, através da vida dela, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo todos na gloriosa paz do Senhor, amém? Vamos então, já que oramos, vamos ler a palavra do Senhor. Hoje é o fechamento dessa campanha, é uma responsabilidade grande, né? Fechar uma campanha de 6 dias. Já abençoamos esses 6 dias, que é o mês de dezembro, né? Mas Deus vai falar conosco em nome de Jesus, amém? É em Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, o comecinho da Bíblia. Capítulo 6, o versículo 5. Se vocês quiserem assentar, pode se assentar, amém? Vamos ler, vai ter que estar aqui no telão, amém? Pode ficar tranquilo, quero que Deus fale comigo, com você nessa noite, em nome de Jesus, amém? Tenho certeza que Deus vai falar conosco. A palavra do Senhor fala assim, Gênesis capítulo 6, o versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e em toda imaginação dos pensamentos em seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até os animais, até o réptil e até a ave do céu, porque eu me arrependo de ter haver feito. O versículo 13 fala assim: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que desfarei da terra, com a terra, né? Fazei-me para mim uma arca. Fazei para ti uma arca de madeira, de gover, e fará compartimento nesta arca, e betumará por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás. De 300 covados é o comprimento da arca, e de 50 covados é a sua altura, a sua largura, e de 30 covados é a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 covado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-eis andares baixos, segundos e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há, toda a carne que há de espírito de vida debaixo do céu, tudo que há na terra expiará. Mas contigo estabelecerei um pacto, e entrará na arca tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. E tudo que vive, toda a carne, de 2 de cada espécie, meterás na arca, para conservar vivo contigo. Macho e fêmeas serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para te conservar em vida. E tu tomas para ti de toda a comida que se come, e ajunta-te para ti, e te será para alimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe tinha mandado.
assim ele fez. Amém? Vocês já estão sentados? E eu gostaria de falar com vocês nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Como diz os primeiros versículos, Deus, ele se arrependeu de ter feito a criatura dele, ter criado o homem, os animais. Ele viu que a terra estava cheia de erro, de pecados, pensamentos malignos, contaminação de tudo quanto é lado. E Deus se arrependeu de ter criado, de ter formado o homem na terra. E ele fez um pedido para Noé. Por que ele fez esse pedido para Noé? Porque ele achou graça em Noé. Ele achou um homem justo, sincero na terra. Porque a vontade de Deus era destruir tudo. Era destruir tudo. Então, Deus olhou para Noé e viu sinceridade em um homem. Em um homem. E Deus pediu para Noé fazer essa arca. E deu tudo que devia ser feito. E a palavra de Deus fala que Noé seguiu exatamente o que Deus mandou. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim o fez. Será que nós fazemos alguma coisa se Deus nos pedir? Deus pede tantas coisas na palavra dele. Será que nós obedecemos como Noé obedeceu? Noé tinha 3 dificuldades. Primeiro, nunca tinha chovido. Não havia chuva. Segundo, Noé estava num lugar longe do oceano, dos mares. Terceiro, como que ele ia colocar todos os animais de 2 em 2 na arca? Complicado, né? Difícil, né? Eu quero que você entre, eu quero que você venha comigo nessa história. Deus deu uma ordem para Noé fazer uma arca, um barco gigantesco, de 300 covados. Para você ter uma ideia, seria 150 metros. Seria 1,5 quarteirão, quase 2 quarteirões. Imagina um barco, uma arca de quase 2 quarteirões. Imagina a largura desse barco, era 50 covados, significa 25 metros quadrados. 25 metros de largura. E Deus mandou ele fazer altura. Era 15 metros de altura, que ele pediu 30 covados. E mandou colocar divisórias. Vai ser de andares. Baixo, meio e cima. E Noé então começou a construir. Noé então começou a fazer. Deus não disse o tempo. Deus não determinou o tempo para Noé. Mas pela fé e pela obediência, pela palavra do Deus que ele tinha, ele começou a fazer. Mas Noé fazia a arca, mas Noé também falava o propósito da arca. Noé também anunciava o Deus vivo. Noé também pregava a palavra. Mas as pessoas zombavam, as pessoas falavam: como você vai fazer esse barco aí? O oceano é longe. Como você vai fazer esse barco? Não tem chuva. Nós nunca vimos uma chuva aqui. A água que vinha, brotava da terra. 500 anos Noé tinha quando começou a fazer essa água. E a água que vinha brotava da terra. Não tinha água, não tinha chuva. Para falar, não, vai ter chuva o suficiente. E Noé fez exatamente tudo isso. As divisórias, fez o compartimento, fez tudo certinho, fez os andares que Deus falou. Com certeza. A Bíblia não relata claramente, mas a história fala que o avô, Matusalém, ajudou ele. O pai também, Meleque, ajudou ele, porque estava vivo. Mas olha como é o propósito de Deus. 5 anos antes do dilúvio,
Meleque morreu, que era o pai de Noé. E um ano antes do dilúvio, Matusalém morreu, que era o avô de Noé. E ele formou aquela turma, ele formou muita gente. Ele não era engenheiro de fazer navios, fazer barco. Mas ele foi fazendo, ele foi construindo, ele foi fazendo. As pessoas foram chegando, ele foi falando. Deus mandou. Deus deu uma ordem. Deus falou comigo. Eu estou fazendo. E quando chegou o momento que estava pronto, diz a palavra que de 2 em 2 os animais iam lá. E entrava. Noé não precisou buscar os animais. Os animais ouviu a voz do seu Criador. Até os animais obedeceu a Deus. Entrava na arca de 2 em 2. E até de 7 em 7, porque tem animais que Deus falou assim, ó, você pega dessa espécie que é animais limpos, você pega de 7, porque eu quero preservar a vida desses animais. E foi entrando. E foi entrando na arca. A arca estava quase pronta. E pronta lá e foi entrando. Os animais chegando e foi entrando. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você pode pensar assim, mas foi um barco. Como será que Noé fez? Que jeito Noé fez? A palavra está ali. Deus mandou ele petumar por dentro e por fora com petume. Petume é tipo pinche, né? Aquele trem preto, às vezes cheira até mal, mas ele tira o cheiro. Não era um barco bonito. Não era um navio como o Titanic bonito. Lindo, maravilhoso, cheio de peças raras. Não, era um barco que Deus mandou ele fazer ali. 100 anos. Ele fazendo aquele barco. Noé arrumou uma esposa, Naamã, que era da genealogia de Caim. E ela obedeceu. Era da descendência de Caim. Caim que matou Abel. Mas essa esposa obedeceu. Falou, Deus mandou? Vamos fazer. Estou dentro. E com 50 anos, Noé teve seu primeiro filho, que era Sem. E depois ele teve os outros filhos. Então significa, igreja, que às vezes a gente pensa, meu Deus, como que Noé conquistou seus filhos, essas noras, para entrar dentro do barco? Foi na criação. Essa criança era pequena. Quando Noé teve seu primeiro filho, ele estava com 500 anos. E foi ali ensinando os filhos, olha, Deus mandou isso, Deus planejou isso, Deus falou comigo, nós vamos fazer. E aqueles meninos foi crescendo, 3 filhos que Noé tinha, foi crescendo, foi ajeitando as esposas, né, quem era escolhida, aceitar o projeto, aceitar o mandado de Deus, e tudo aconteceu. E entraram na arca. A palavra diz que não tinha nenhum sinal de chuva. Sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca para começar a chover? 7 dias. Quando Noé preparou tudo, ele entrou na arca. Com os animais já estavam obedecendo a ordem. E com a família, com seus filhos, com suas noras. Ele entrou na arca. A palavra diz que Deus pediu para ele fazer uma janelinha. Uma janelinha de 50 centímetros. Sabe como que era medido um covado? Daqui, ó, do cotovelo até o dedo maior aqui, ó. Era medido. A medida, às vezes, de homem para homem, às vezes sai 45 centímetros, sai 50 centímetros, sai 60 centímetros. Mas esse era um covado. Ele pediu para fazer uma janelinha. Num barco desse tamanho. Uma janelinha só. E uma porta. E essa porta seria fechada por fora e não por dentro. E quando Noé entrou na arca, ficou lá 7 dias, esperando a chuva. Será que nós temos fé
acreditar de uma tal maneira dessa, de fazer uma coisa dessa? Deus pedir um absurdo desse e nós fazer? Será que nós suportaria? Porque hoje, às vezes, a gente fica num ambiente fechado, a gente fica sufocado, fica abafado. Lá não havia energia. Lá não havia ventilador, não havia ar-condicionado. Agora imagina o que a família de Noé passou. Também não tinha uma descarga para dar, para acabar com os estrumes dos animais, com os estrumes das pessoas. Não tinha também. Mas será que Noé não fez um buraquinho lá? Não tinha como. Foi totalmente fechado. Sabe como que as águas chegou, que cobriu a arca? 15 metros de altura. Não tinha como abrir a janelinha do céu para ventilar. E às vezes a gente está aqui 6 dias proféticos. E às vezes é difícil a pessoa estar aqui com a gente. Às vezes arruma desculpa de tudo. Aí chega parente, aí chega visita. Eu estou doente, eu estou assim. Hoje eu não posso. 6 dias e às vezes não é capaz. E essa campanha a gente faz no começo do ano. Se a gente colocar 12 dias consecutivos, é perigoso a gente ficar sem ninguém aqui. E olha o projeto de Deus. Olha o que Deus fez. E às vezes a gente não entende que Deus, Ele fez para Ele, nós somos dEle, e Ele fez para Ele, nós. Tudo é dEle, tudo está na mão dEle, e às vezes a gente demora para entender isso. Os propósitos de Deus, como que é? Deus colocou em nossa vida a eternidade. Ele projetou a eternidade para nós, e às vezes a gente não pensamos nisso. Como aquele povo ouvia Noé pregar, ouvia Noé falar, só que não se arrependia das suas falhas, não se arrependia dos seus pecados. Demorou 100 anos para Noé construir aquela arca, mas não houve uma alma que se arrependesse, que aceitasse o propósito de Deus. Como nos dias de hoje, às vezes a gente está aqui, prega, fala de Jesus, fala da vida de Jesus, mas pouco aceita a oportunidade. Eu não sei de que maneira você está aqui, mas Deus viu em Noé um homem temente. Deus viu em Noé algo que agradou Deus, porque era um homem voltado para adorar a Deus. Era um homem voltado para obedecer a Deus. Olha o sufoco que Noé passou ali. Será que vamos suportar esse sufoco? E foi maravilhoso. E a palavra diz que Noé obedeceu completamente, totalmente, fez exatamente o que Deus mandou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Colossenses 1,16, a palavra de Deus fala assim: você foi feito por Deus e para Deus. E até que nós não compreenda isso, a sua vida não terá sentido. Você foi feito para Deus e para Ele. E até que você compreendesse isso, a sua vida não terá mais sentido. Você não conseguiu compreender isso. É aqui em Deus que nós descobrimos quem somos e o propósito da nossa vida. Muito antes de Jesus vir ao mundo, o nosso Deus já olhava para nós. O nosso Deus já planejava em nós uma vida gloriosa. Deus planejou para nós a eternidade. E sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, igreja, nós não somos nada. Precisamos entender isso. Enquanto nós não entender isso, vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque a vida aqui, ela tem muitas opções de escolha. Você pode escolher fazer, não fazer, mas para a eternidade, nós só temos 2 escolhas: ou céu ou inferno.
E vai depender do relacionamento que você vai ter com Deus aqui. Se você obedecer todo o estatuto de Deus, se você aceitar o plano de Deus, a salvação, se você aceitar o amor de Deus, se você aceitar o perdão de Deus, se você viver em comunhão com Deus, você vai para o céu. Mas se você desprezar, se você abandonar, se você não aceitar o amor de Deus, não aceitar o perdão de Deus, não aceitar a salvação de Deus, você vai para o inferno. Porque na eternidade, nós só temos duas escolhas: céu ou inferno. Aqui no mundo, nós temos várias opções de escolha. Você pode escolher o que você quiser fazer, porque Deus deu o livre-arbítrio para você. Mas você não entende uma coisa: a nossa vida aqui é transitória. Nós não somos desse mundo. A nossa vida aqui, ela é passageira. Sabe, aqueles 9 meses que você passou no útero da sua mãe, que talvez não, parecia que não ia chegar nem ao fim. Chegou. É o propósito, é a preparação para você ter uma vida. Era um plano de Deus para você, que Ele planejou para você ter uma vida. Aqueles 9 meses você ficou lá. Ah, mas 9 meses, às vezes você nem entendeu, porque você não entendia mesmo, só sua mãe que entende. Mas era um projeto de Deus, era o início da vida que Deus planejou para você. Era o começo de uma vida. Quando você nasceu, aí você teve vida. Apesar que dentro do útero da sua mãe, desde o início você tinha vida. E Deus fez você, não sabia falar, não sabia, só sabia chorar. Tem bebê que nasce chorando, né? Não sabia falar, não sabia andar, não sabia fazer nada. E você foi gerado daquela maneira e criado daquela maneira e ensinado, né? Como eu falei de Noé, que ensinava seus filhos qual era o plano de Deus. E às vezes a gente não fala, meu Deus, mas para que isso? Por que isso? A nossa vida é transitória, é passageira. Não somos deste mundo. E às vezes quando a gente vai pensar em alguma coisa, é quando a gente morre. Quando a gente vai no enterro, a gente fica pensativo, fica sentimental, choroso, preocupado. Por que morreu tão jovem? Por que acidentou? Meu Deus, olha lá. Mas não pensa na eternidade. Não pensa que dali, daquele momento da morte, aonde você vai. Não pensa. Pensa aquele momento lá, já esqueceu, ficou triste porque era um parente, porque era da família ou porque era um amigo, fica triste. Mas nós devemos pensar mais na eternidade, porque Deus colocou dentro de nós a eternidade. E nós devemos pensar. E você não pode temer a morte, porque tem muita gente que teme a morte, tem medo da morte, porque não sabe para onde vai. Mas a morte é a porta da eternidade. A morte não é o fim. A morte é a porta da eternidade. A morte não é o fim. A morte é o começo da sua vida para você ter com Deus. E se você pensar dessa maneira, você não tem medo da morte. Você prepara. Você não vai pensar, não vai num velório, meu Deus, essa pessoa foi para onde? Será que ela foi para o céu ou foi para o inferno? Não. Nós cristãos temos que pensar diferente. A morte não é o seu fim. A morte é o seu começo. Para onde você vai? Como você está? De que maneira você está? Que jeito nós estamos para ter comunhão com Deus? Porque Deus, Ele deseja, Ele quer sempre a comunhão com o homem.
Ele quer o relacionamento com o homem, com a sua criação. Mas nós estamos tão voltados para tantas coisas que nós não percebemos isso, que nós não abrimos olhos para isso. Lembra do primeiro homem, Adão? Adão pecou, perdeu a comunhão com Deus, perdeu a intimidade com Deus, foi expulso. O que Deus fez com Adão? Apenas cobriu o pecado dele, porque ele viu que ele estava nu. No primeiro Adão, Deus apenas cobriu o seu pecado. Aí veio o segundo Adão, o segundo homem, que é Jesus. Jesus veio, nasceu de uma mulher, passou todo o procedimento, porque Adão, ele não nasceu de uma mulher. Adão já nasceu adulto. Adão não precisou mamar, se alimentar, ele já nasceu adulto. Mas o segundo Adão, que é Jesus, que Deus enviou para salvar a humanidade, ele nasceu de uma mulher, de uma virgem. E passou todo o processo ali, os 9 meses de gravidez. Foi criança, estudou, passou fome, passou sede. Tinha fome, né? Não que passou, mas tinha fome, tinha sentimento. Era um homem normal, comum. Mas ele mostrou para nós, no meio de uma geração mau, no meio de uma geração adúltera, no meio de uma geração cheia de pecado, que ele podia viver sem pecado. E ele mostrou para nós que podia viver sem pecado. Sabe por quê? Porque Jesus, o segundo Adão, ele veio e tirou o pecado. Olha o que João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Jesus veio e tirou o pecado. Por isso não precisamos viver em pecado, porque Jesus veio e tirou o pecado. Está escrito assim. Quando os discípulos falam: mas quem é esse que você está batizando aqui? Eis o Cordeiro de Deus, que veio tirar os pecados. E por que você está pecando ainda? Se Jesus veio e tirou os pecados, porque nós pecamos ainda. Mas o terceiro homem, que é Jesus, que foi para o céu, ele diz que quando ele subiria, ele atrairia muita gente. Ele te atraiu? Ele chamou sua atenção com a morte dele? Quando ele foi subindo para o céu, os varões galileus, apareceu 2 anjos lá. E o anjo falou assim: ô varões galileus, para que você está olhando para esse que está subindo? Por que vocês estão admirados? Sabe, este homem que está subindo, ele está subindo da mesma maneira, ele vai descer para buscar aqueles que esperam nele. Então não se maravilha, porque esse Jesus, da mesma forma que está subindo, você está vendo ele na nuvem? Ele vai descer e vai vir buscar o seu povo. Mas como está? Se hoje olhasse para nós, como está a humanidade? Como está seu coração nessa noite? Como está a sua vida com Deus nessa noite? Como está o mundo que nós vivemos? Jesus veio e tirou o pecado, mas o pecado está aí. O mundo está cheio de malícia, cheio de erros. Eu quero que você abra lá, Gabi, em Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Versículo 28. Deus já deu a sentença para os que vivem na desobediência. Olha aqui o que diz a palavra. E como eles se não importava de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazeres coisas que não convêm. Continua. Estando cheio de toda iniquidade,
prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contendas, engano e malícia. Estando eles, vamos parar aí, sendo murmuradores, detradores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e a mãe, mersos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais conheceram a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as que fazem, mas também consente os que fazem. Olha só, essa é a sentença de Deus para o mundo. Dessa lista, qual que você se encontra nela? Essa foi a sentença que Deus deu para o mundo. O mundo está desta maneira, desse jeito. O mundo, mas você que é cristão não está dessa maneira. Você que é cristão, você tem que estar com Deus. Você tem que prevalecer, você tem que perseverar, porque Noé perseverou. Olha a atitude de Noé. Eu quero que você abra em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Sabe, amados, nós devemos viver cada dia como se fosse o último dia da nossa vida. Sabe, amados, há muita mais na vida do que apenas aqui e agora. A eternidade nos espera. A eternidade nos espera. E olha o que a palavra de Deus fala. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juiz, assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados, e muitos apareceram, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Assim como Cristo, deixa lá, Gabi, assim como Cristo, oferecendo-se uma vez só, para tirar os pecados de muitos, ele aparecerá segunda vez, sem pecado, para os que nele esperam. Você está esperando essa salvação? Você quer essa salvação? Você deseja essa salvação? Jesus, ele não morreu para nós ter uma vida fácil. Ele morreu para nós ter a vida eterna, igreja. Jesus não morreu para você ter uma vida fácil. Ele morreu para você ter a vida eterna. E você quer ela? Jesus disse em João 12:32: mas eu, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos a mim. Lá em João 14, uma palavra que eu gosto muito dela, em João 14, capítulo 1, 2 e 3, que é versículo 1, 2 e 3, fala: na casa de meu pai há muitas moradas. No primeiro versículo fala: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes no meu pai. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: estarei indo para lá, para preparar um lugar para aqueles que confiam em mim. Porque aonde eu estiver, estarei vós também. Então essa palavra é maravilhosa. Ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. Versículo 3. E se eu for vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Você quer estar lá? Jesus, ele foi preparar um lugar para todos nós. Jesus, ele já preparou este lugar, está disposto a vir buscar a sua igreja. Será que nós estamos prontos?
palavra de Deus fala que o justo viverá da fé. Noé viveu da fé. A palavra de Deus fala que a fé obedece, mas a razão duvida. O que você vai fazer? Se Noé não tivesse acreditado em Deus, ele teria sido condenado. Agora imagina só, esse barco enorme, a chuva caindo, as comportas sendo abertas de toda a água, e aquela multidão de gente sendo morta, gritando: Noé, abre a porta, Noé, abre a porta, me socorre, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas o próprio Deus fechou a porta. E nenhuma janelinha tinha para ninguém entrar dentro. Que às vezes podia até acontecer, e talvez até aconteceu. Das pessoas quando viram lá a inundação, a chuva chegando, as águas enchendo. Então o pessoal tentou subir no barco. O pessoal tentou. Põe uma escada, faz isso, faz aquilo. Mas a janelinha estava lá por cima. Lá em cima mesmo, para ninguém alcançar. Imagina quantas pessoas não morreram ali, irmão. Imagina quantos gritos de desespero. Imagina só. E Noé não podia fazer nada. Noé pregou a palavra, como nós pregamos a palavra para vocês aqui. E Noé não pôde fazer nada. De jeito nenhum. E o justo viverá pela fé. Será que temos fé o suficiente para que o que Deus nos pedir, nós vamos fazer? Nós vamos acreditar? Nós vamos confiar no Senhor até na última hora? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Marcos capítulo 13, eu quero ler esse versículo com vocês. Marcos capítulo 13, versículo 24 até o 26. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Será que vai ser preciso a gente esperar por isso? As estrelas vão cair, a lua não vai dar sua luz, o céu vai ser totalmente desmoronado. E nas nuvens aparecerá o Filho do Homem, Jesus voltando. Talvez você pense com você: mas quando eu ver tudo isso acontecer, pastora, eu vou pedir perdão, vou pedir misericórdia, eu vou pedir ajuda, eu vou ter uma chance. Não, não vai ter uma chance. É aqui agora. Porque quando o Filho do Homem aparecer nas nuvens, Jesus para buscar o seu povo, não tem mais tempo de preparação. O que você vai fazer? Depois desses 6 dias que você está aqui, de campanha, sendo abençoado, orando pelos propósitos, orando pelos meses, pelo ano, ser uma benção. Mas eu não estou preocupada com teu mês, com teu ano. É muito bom ser abençoado, mas eu estou preocupado com a tua salvação. O que você vai fazer daquilo que você tem ouvido? O que você vai fazer da agora em diante? Você viu como que o mundo está? Às vezes a igreja não dá nem para assistir uma minissérie, uma temporada, sabe? Na Netflix, ou no YouTube, ou na televisão. Sabe por quê? Porque está uma vergonha total. É homem beijando homem, é mulher beijando mulher. É uma situação complicadíssima. Mas nós, como os pais, deixa lá nossos filhos, os nossos netos assistindo. E o que eles estão aprendendo lá? É uma vergonha. Então, amados, é um alerta. Não espere
o Filho do Homem, o Filho de Deus aparecer nas nuvens para você se arrepender, para você aceitar Jesus. E às vezes a gente veja lá, a gente liga lá. Eu não tenho muito costume de assistir nada. Eu gosto de filmes, mas filmes que têm história, filmes que são de casos reais, verdadeiros, sabe? Eu gosto mais de Bíblia, eu gosto mais de palavra. Mas às vezes a gente vai lá na Netflix, quer ver algum filminho e de repente, olha lá, o homem com o homem, se beijando, se deitando. E isso está por aí no nosso mundo também. Você já vê homem dado mão aí andando. Você já vê mulheres aí se beijando na rua. Como está a tua situação com Deus? O que você está fazendo para que isso não aconteça dentro da sua família, dentro da sua casa? Noé salvou a sua família. E você não vai salvar a sua família? E você não vai apresentar a Deus a sua família? De joelho, clamando a Deus e buscando e ensinando a palavra de Deus. Noé salvou a sua família completa. Talvez a gente imagine, ai meu Deus, mas será que esses meninos eram adultos? Como que eles obedeceram? Porque não é fácil ter filho hoje, não é fácil educar as crianças hoje, tá difícil, sabe? Mas Noé ensinou a palavra, Noé ensinou os planos de Deus, Noé ensinou os propósitos de Deus. E Noé falou assim, ó, nós temos que obedecer. Nós temos que entrar lá, nós temos que obedecer. Sabe, amados, Noé, a palavra de Deus fala que choveu 40 dias e 40 noites. E as comportas dos lugares, ficou 5 meses saindo água. De todas as comportas que tinha de água. E mudou aquele barco. Noé ficou dentro da arca 1 ano e 10 meses. E suportou tudo. E nós só quer moleza. E nós só quer ar-condicionado, só quer climatizador, nós só quer um ventiladorzinho, nós só quer viver bem, nós só quer comer bem. Gente, vamos acordar para a realidade. O nosso final não é aqui. A volta de Jesus está mais perto do que você pode imaginar. Está acontecendo aí rumores, aflições, pandemia, destruições. E nós vamos acordar quando? Temos que ter uma vida com Deus, completamente com Deus, viver para Deus. Mas pastora, mas é meio complicado. É meio complicado. Não, não é complicado. Você foi feito para Ele e para Ele. Você é dele. Eu sou dele. Nós não temos nada deste mundo. Viva 100% na presença do Senhor e você vai ver a vitória. E você vai ver as bênçãos. Observe os mandamentos do Senhor, observe os estatutos do Senhor, observe as promessas do Senhor e você vai viver a maravilha de Deus. Nada vai ter falta. Ai, mas eu preciso de um tempo. Ai, mas eu preciso de alguma coisa. Eu preciso distrair minha cabeça. Eu preciso fazer alguma coisa. Não, viva para Deus e você vai ver a maravilha que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te sustentar. Como eu disse, Noé não tinha como prever. Deus não falou para ele que ele ia ficar 1 ano e 10 meses naquela caverninha ali, era grande demais. Mas para os animais e para a família dele. Talvez eu pense comigo assim, ó, a parte de baixo ficou para os animais. A parte do meio ficou para os alimentos. E a parte de cima acho que ficou para a família de Noé, né? Os animais que voam, os animais mais limpos, né? Eu não sei como que foi. Mas imagina só, 100 anos construindo uma arca, guardando alimento para guardar nessa arca. Não pode beber água do dilúvio, sabe? Não pôde beber água do dilúvio. Teve que juntar água lá dentro do barquinho também. Nesse enorme barco ele teve que juntar água. É viver pela fé. É viver pela fé. Amém? Nós vivemos. A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Você sabe o que Noé fez quando saiu do barco? Quando saiu da arquinha lá? Ele já montou
um altar para Deus. E reservou os melhores animais em sacrifício para Deus. Ele adorou a Deus. Agradeceu a Deus por tudo. Porque se não fosse por Noé, nós não estaríamos aqui. Se Deus não tivesse achado graça em Noé, nós também não viveríamos. Porque ia acabar com a raça humana. Será que nós não pensamos nisso? Por causa que Deus achou graça em Noé, que nós estamos aqui hoje. Foi por causa disso. Aí tem mais, sabe o que Deus fez? Deus se arrependeu de ter destruído a humanidade. Porque é duro um pai ver os filhos sofrendo, gritando, de dores, de tudo. Sabe, ali naquele desespero, morrendo sufocado, os animais morrendo sufocado, a família morrendo sufocado. Deus falou para Noé: eu faço um pacto contigo, eu faço uma aliança contigo. Eu não vou mais matar a humanidade com o dilúvio. Não vou mais fazer isso. E vou fazer uma aliança contigo. Montou um arco-íris lá. Toda vez que você vê esse arco-íris após a chuva, é a minha aliança que eu tenho com o povo. É a minha aliança que eu tenho com Deus. É a aliança que você tem com Deus. É a aliança que Deus teve com Noé. Toda vez que dá uma chuva, que aparece aquele arco colorido, arco-íris. Ai, que lindo, né? Às vezes é azul, às vezes é rosa, às vezes é uma corzinha mais forte, às vezes mais fraco. É a aliança que Deus fez com o ser humano. É a aliança que Deus fez com você, igreja. É a promessa de Deus. O homem não fez aquilo lá, não. Foi Deus que fez, foi Deus que mandou. E toda vez que você ver isso, lembra da promessa de Deus. Deus fez uma promessa para nós. Eu irei para o céu, vou preparar um lugar. E virei novamente para todos aqueles que me esperam, todos aqueles que confiam em mim, para buscar. E você vai ver o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E então verão. Às vezes a gente acha que vai ser escondido. Às vezes a gente acha que Deus vai voltar para você, para aquele ou para outro. Não é assim. Olha lá. E então vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Todo mundo vai ver. Não vai ser escondido. Só que eu quero te falar uma coisa. O teu Criador, o teu Deus, sabe como você está também. Tá? Sabe aquela história que Deus mandou petumar o barco por dentro e por fora? Ele fala para nós também, e isso é profético. Petuma teu barco por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Por dentro é primeiro, por fora depois. Então, 100% na presença do Senhor por dentro. E petuma teu barco por fora. Amém? Para você ser salvo em nome de Jesus. Aquelas águas, por mais que fosse forte, por mais que fosse enorme, elas não invadiu o barco. Não teve infiltração. Ficou um ano lá, não teve infiltração. Então petuma teu coração por dentro. Petuma. Confie em Deus, acredite em Deus, busque a Deus em primeiro lugar. E a sua justiça e as outras coisas vai ser acrescentada. Não pense em buscar as coisas para os seus bem prazer, não. Não pense em buscar seu trabalho em primeiro lugar. Não pense em buscar seu alimento em primeiro lugar, não. Pensa que você está na mão de Deus e Deus vai sustentar você até no último instante da sua vida. É Ele que sustenta a sua vida. Você está na mão dEle. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra que Deus tem para o seu coração nessa noite. Prepara o seu coração para buscar com Deus, para estar com Deus. Porque desde o princípio, Deus criou a humanidade para ter uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele. Sabe, Jesus não veio só perdoar pecado. Jesus veio reconciliar o homem com Deus. Jesus também veio reconciliar o homem com Deus. Então reconcilie com Deus o mais rápido possível. Porque foi isso que Jesus veio.
E ele virá pela segunda vez para buscar o seu povo. Então reconcilie rápido com ele. Lembra, Jesus veio tirar os pecados. Você não tem pecado, por que você está pecando ainda? Ele te ensinou a você viver sem pecado. Ele mostrou na pele, na carne viva, ele mostrou que pode viver sem pecado. E por que você vive em pecado? Está a lista lá da sentença de Deus. Aqueles que estão desobedientes vai sofrer a condenação, como o povo de Noé ali sofreu, como a humanidade ali sofreu. Só Noé e a família foi para Deus, amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. A fé obedece, a dúvida, a razão duvida. O que você vai fazer? O que você vai fazer de hoje em diante? Vai pegar para valer? Vai estar na presença do Senhor mais firme? Vai preocupar com a sua família? Vai preocupar com a sua casa? Olha para a sua casa em nome do Senhor Jesus. Olhe para os seus filhos em nome do Senhor Jesus. Olhe para a sua família em nome do Senhor Jesus. O justo viverá da fé. Feche seus olhos e vamos clamar a Deus. Em nome de Jesus. Papai, em nome de Jesus, eu quero apresentar essas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. E eu quero glorificar o Teu nome. E eu pedi a Ti, Senhor, que só o Espírito Santo podia convencer essas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero nesta noite, Pai, abençoar cada família apresentada nessa casa, Pai. Eu quero abençoar, Senhor, oh Pai, como esse mês já foi abençoado, Pai. Eu quero abençoar o mês de dezembro, que seja uma bênção, Pai, porque são 6 dias proféticos, Papai, que vamos viver as Suas maravilhas, que eu sei que o Senhor tem uma vida maravilhosa para cada um, Senhor, mas eu sei que o Senhor quer intimidade, eternidade com nós, Pai. Então, em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção, Papai. Eu peço a Tua vitória, Papai, nessa noite, para cada família aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Papai. Que eles voltem para casa guardada, abençoada, em nome de Jesus. E que eles levem essa palavra, Senhor, e possam meditar, Senhor, nessa palavra, em nome de Jesus, Papai. Porque o Senhor é maravilhoso, Pai. Porque o Senhor é tremendo, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós, Papai. Eu te agradeço em nome de Jesus. O Senhor conceda a vitória, Pai, em cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de reconciliar com Deus? Jesus já veio para reconciliar o homem com Deus. Jesus já veio e morreu numa cruz para que você pudesse aceitar Ele como o único suficiente Salvador. E hoje é uma chance. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Tem alguém aqui que gostaria de reconciliar com Deus? Está muito perto para acontecer aquilo ali que eu coloquei ali. Está muito perto. Todo mundo verá o Filho, Jesus nas nuvens, buscar o seu povo. Tem alguém nessa noite? Que você possa estar indo para casa. Já que não tem, eu acredito que todos aceitaram. Todos estão reconciliados com Deus. Que você possa ir para casa abençoada em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. E lembrar, a decisão é sua. Jesus está às portas. Jesus está voltando. A escolha é sua. A decisão é sua. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Amados do Senhor, uma ministração dessa difícil é você ouvir glória a Deus. Porque é uma mensagem que vai te pegando você para um concerto.
preparando a cada um de nós para a salvação. Amém, amados? 6 dias proféticos. 5 dias você teve o primeiro dia de louvor, uma palavra profética que foi liberada durante os louvores. Depois as palavras te ensinando você a ter fé, a se posicionar, não aceitar a desgraça, não aceitar a enfermidade. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e no final adiantou nada? Então por isso que eu penso comigo como que Deus é perfeito. Nós não combinamos nada, eu e a pastora, o que ela ia ministrar, ela fica meditando e é o Senhor que trata com ela como trata comigo. Amém, amados? Então não adianta nada a gente preparar você durante 5 dias e no último dia, 6º dia, a gente só falar de bênção de novo, mas não adiantou nada. Se você pode conquistar, eu creio que você vai conquistar. Vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, sua casa será melhor, seus filhos serão melhores, amém, amados? Seu emprego será melhor, a sua empresa será melhor, mas não adianta nada disso se no final perdermos a nossa salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e depois perder tudo? Entende isso ou não, queridos? Amém? Então agora nós vamos fazer aquela oração final, para logo após você vir aqui à frente. Hoje nós vamos fazer a seguinte coisa, vamos fazer de forma dupla. Você vai aqui receber unção e já trazer seu dízimo, a sua oferta, se você trouxe. Se você não trouxe nada para deixar na casa de Deus, também não tem problema. Amém, amados? Não tem problema. Mas se você quer ser ainda mais abençoado, semeia, porque Deus, Ele aumenta a semente do semeador. 2 Coríntios capítulo 9. Amém, amados? Deus aumenta a semente daquele que lança a semente na terra. Ou seja, você nunca colhe somente a quantidade que você plantou. Isso seria loucura. Então quando você planta uma semente, você colhe muito mais que 70 vezes. Amém, amados? Muito mais. É só você fazer conta de trigo, do milho, fazer conta da soja. Planta lá um grão de soja, vê quantas bases dá num pé. Amém, amado? Essa é a matemática do céu para a sua vida, para aqueles que são fiéis. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos agora. Nós vamos fazer essa oração final, selando esse último dia. E eu creio, amados, eu creio, em nome de Jesus, que você será abençoado, tua família será abençoada, tua casa será uma bênção para a glória de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Pai querido, agora nós estamos encerrando, meu Deus, esses 6 dias proféticos. Senhor, cada um de nós aqui temos nossos desejos, cada um de nós aqui temos, ó Pai querido, nossos sonhos. Cada um de nós colocamos sonhos nesses 6 dias, cada um de nós fizemos desafio nesses 6 dias. Senhor amado, cada um de nós colocamos nossa fé em ação para melhorar alguma coisa, para abrir portas que estão fechadas, meu Deus querido, para que negócio dê certo, para que nossa família seja salva, Senhor, para que tudo na nossa vida mude para o melhor. Senhor, eu não sei tudo que foi colocado na tua mão, mas o Senhor conhece todos aqueles que colocaram e cada coisa que foi colocada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora eu começo a declarar, ó Pai amado, nesse dia 6 dias proféticos, 6 dias proféticos, e ó papai, eu começo a profetizar que o 7º dia é dia de descanso, é o 7º dia que a fé aumenta em nosso coração, a visão abre para a gente ver, meu Pai querido, aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós. Senhor, eu profetizo, ó Deus, que haverá sim, meu Deus, uma mudança radical, que haverá, Senhor, bênção sem medida sobre aquele que crê. Papai querido, em nome de Jesus, eu declaro que toda maldição foi quebrada, que toda enfermidade aqui agora, nessa hora, seja ela arrancada desse corpo, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Ó Senhor, assim nós consagramos mais uma vez esse 6º dia, consagramos essa família para a tua glória, em o nome de Jesus. Se você puder levantar sua mão direita para o céu, levante, por favor. Repita assim comigo: Senhor meu Deus, hoje eu finalizo os 6 dias proféticos. Eu quero colocar a minha vida, a minha casa, meus negócios, meus filhos nas tuas mãos, e nada vai impedir a bênção de chegar em todas as áreas da minha vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Eu tomo posse de tudo que é meu,
de tudo que o Senhor tem para entregar para mim, para minha casa, para minha família, para os meus negócios, para o meu emprego, em nome de Jesus. Assim eu declaro: está selada a minha vitória, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Bata a palma para Ele se você crê. Glorifica o nome dEle se você crê. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Amém. O presbítero está dando uma sugestão aqui para você usar os corredores laterais. Esse pessoal daqui vem por aqui e entra pelo meio para sair. Mas nós vamos primeiro dar aqui que Cacilândia é do Senhor Jesus. Se você tem uma oferta, traga na hora da unção. Mas não saia daqui sem a unção hoje não. Você vai ser ungido nas mãos e na testa hoje, em nome de Jesus. Amém, queridos? 1, 2, 3 e... Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Cacilândia é do Senhor Jesus. Yeah!